Que alegria, que honra fazermos parte de uma igreja que é dinâmica, que é viva. Tudo isso eu disse no culto da manhã, repito aqui agora, tudo isso é promovido, é realizado com muito amor e carinho por uma liderança muito especial que Deus colocou ao meu lado para oferecer para você, para sua esposa, para sua família, o melhor de Deus nesse lugar. Nós estamos vivendo um mês muito incrível, maravilhoso, e eu te convido a participar conosco. Você viu que só nesta semana quantas coisas boas você pode participar, ativar a sua fé e ser abençoado em nome de Jesus. Estamos aqui felizes demais nesse segundo culto, uma bênção de Deus a você que está aqui no presencial, a você que está em casa, perto ou longe, recebe o nosso abraço, o nosso carinho e que a unção do Senhor desça também na sua casa onde você está, como está aqui neste lugar. Evidentemente, eu digo sempre para quem está em casa, né? Nunca é a mesma coisa estando aqui presente, né? Há um mover de Deus, há uma unção de Deus quando nós estamos no presencial. Então, dentro do possível, da sua limitação, vem estar conosco em nome de Jesus. Dentre todas as atividades que nós temos programadas para este mês, nós estamos aqui ativados muito no Congresso de Mulheres. Estamos recebendo as caravanas da Renovada do Paraná, Rio de Janeiro, interior de São Paulo, de várias cidades do interior, aqui da Grande São Paulo, a segunda região, lá para o lado do Taboão da Serra, Osasco, Itapecerica, São Lourenço. Nós estaremos recebendo muitas caravanas de mulheres aqui. O Rio de Janeiro está vindo em peso, o Paraná também. E eu quero muito, você mulher aqui da nossa sede, não fique de fora desse mover, faça a sua inscrição, serão 2 dias tremendos. Pastora Bárbara está organizando um dos melhores congressos aqui para você. Se você já fez a sua inscrição, motive alguém para estar fazendo a inscrição, solteira ou casada, porque haverá um grande mover e coisas novas que eu estou sabendo que serão trazidas aqui nessa conferência, fora a unção e o mover de Deus, em nome de Jesus. Amém? Eu queria orar por um casal. Esse casal está conosco, já foi para lá, já voltou para cá. Esse casal, eles estão vindo aqui para São Paulo. Quero chamar aqui o Mateus, a Eduarda. Queria que você aplaudisse bem forte ao Senhor. Eu sei que você pode fazer melhor do que isto. Amém, amém, amém. Esse casal é um casal jovem que está vindo lá do Paraná, da nossa igreja de Jaguapitã. Lá em Jaguapitã, no Paraná, pertinho ali de Londrina. Nós temos muitas igrejas lá no Paraná, onde o pastor Edson, que é o pai do Mateus, coordena as nossas igrejas lá, ele é o nosso regional, e há uma unção naquela igreja, há um mover naquela igreja, naquela região inteira lá. E já desde o começo do ano, né, Mateus, nós estamos aí orando, buscando de Deus a direção, o tempo certo, para que eles pudessem vir para São Paulo e aqui servir ao Senhor. Um tempo aqui na sede, um tempo onde Deus definir, eles estarão, então, a partir de agora, você verá muito o rostinho deles por aqui, todo domingo. Essa semana eles já ajudaram aí no Portas Abertas, aqui na nossa frente, né, com o pastor Edson na parte da manhã, com a Nani na parte da tarde. Eu mandei um vídeo para você pelo Instagram, ele já estava na calçada louvando ao Senhor, né, cantando e distribuindo folhetos ali junto com a turma da igreja, e nós tivemos muitas pessoas que entraram para receber oração, muitas pessoas entregando a vida para Jesus, de manhã e de tarde, a semana toda, e foi assim uma semana muito intensa, onde eles já começaram a se ativar de manhã e de tarde. Então, eles estarão aqui morando conosco, aqui em São Paulo, por um tempo, depois serão enviados, né, para algum lugar e serão uma bênção muito grande. Eles estão num grande desafio de fé. Por quê? Porque eles eram empresários lá
na cidade de Jaguapitã, venderam a empresa e, num ato de fé, estão vindo aqui para servir ao Senhor. Eu quero aqui honrá-los diante de toda a igreja, dizer do nosso amor, nosso carinho, o quanto nós amamos vocês. Vocês serão filhos dessa casa aqui agora, né? E com certeza serão usados pelo Senhor. Inclusive, hoje à noite eles estão sem lugar para jantar. Se alguém quiser se oferecer aí para levá-los para jantar, né? Então pode levá-los. Amanhã também eles estão sem lugar para almoçar. Então eu vou fazer a agenda deles aqui do almoço, da janta, e aí você me procura aí, tá bom? Brincadeirinha, né? Eles têm sim, viu? Levanta a sua mão direita para cá. Pai, toda honra, toda glória nós rendemos a Ti. Obrigado, a Deus, pela vida do nosso querido Mateus, da sua esposa, Senhor amado Eduardo. Obrigado pelo coração deles, pela vida deles. Vem, Espírito Santo de Deus, traz uma unção nova a cada dia, que o Senhor venha honrá-los nesse ato de fé, nessa decisão, que a Tua palavra seja o rema na vida deles, em nome de Jesus de Nazaré, que o Senhor possa levá-lo a realmente ser um grande instrumento aqui em São Paulo, nessa cidade, assim como ele foi lá no Paraná, assim como eles foram lá, que eles sejam aqui também, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, envolve-os de um amor especial e sobrenatural. Oramos e o abençoamos em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Amém. Alguém que nos honra com a sua presença, a primeira vez que você entrou aqui no domingo, levante a sua mão, nós queremos te honrar, te localizar, te honrar. Alguém de primeira vez aqui, lá atrás, que lindo. Aqui também, Deus seja louvado, que bonito, que lindo que vocês recebam o nosso amor, nosso carinho. E se você não recebeu um convite, aliás, um presente da igreja, na saída você vai receber um presente lá, em nome de Jesus. E um presente bem especial da nossa igreja. Feliz hoje aqui de ver o pastor Dagoberto, pastora Fabiana, seus filhos, pastores da nossa igreja em Nova Cotia. Pastora Fabiana, mobiliza todas as mulheres para o congresso já, né? Já estarão aqui conosco. Os quebrantados estarão tocando? Não sabe, né? Não sabe a programação. Ok. Vai ser uma bênção muito grande. Amém? Quero que você aplaude ao Senhor. O Mateus vai estar trazendo a palavra hoje. Paz, igreja, amém? Será que eu estou na igreja certa? A paz, igreja, amém? Aleluia, feliz de estar com vocês aqui, meu irmão. Glória a Deus. Meus irmãos, que bênção, que honra. Igual o apóstolo Joel já falou, nós somos direcionados a vir para cá por vontade do Senhor e por livre espontânea pressão. Não, estou brincando. Foi da vontade de Deus mesmo e nós estávamos direcionados a algo que o Senhor vinha nos mostrando. Talvez você olhe para o meu pé e fale, você está descalço? Estou descalço. Eu tirei o calçado achando que o apóstolo ia chamar já para ministrar. Aí chamou a gente aqui, sobe eu descalço aqui. Meu Deus, meu menino não tem um sapato. É um voto, querido, que eu fiz com o Senhor, de todas as vezes que eu for levar a palavra dele, seja para 10 ou para 15 mil pessoas, 30, eu vou tirar o meu sapato, lembrando que eu sou totalmente dependente do Senhor. Amém? Glória a Deus, estamos aqui mais uma vez. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, mais uma vez. Estamos na presença do Senhor. Pergunta para ela, qual é a sua expectativa? Aleluia. Querido, em especial nesse mês, a minha fé em ação, acreditando no sobrenatural, tendo Hebreus como o nosso texto-chave, né? Ora, a fé é aquele firmamento das coisas que a gente espera, né? As coisas, a prova das coisas que não se vê, mas acontecerão no nome do Senhor Jesus. Se você pode, fique de pé nessa hora, abra a sua Bíblia junto comigo, lá em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 5. Está aí meu teclado? Vamos embora. Aleluia. Santo é o Senhor.
Quem achou, diga célula. Quem não achou, diga Tadel. Então vou esperar mais um pouquinho. Deuteronômio 31, versículo 5. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Deus entregará esses povos nas suas mãos, e vocês devem tratá-los exatamente de acordo com as ordens que lhe dei. Diga, exatamente de acordo com as ordens que lhe dei. Isso. Sejam fortes e corajosos, não se assustem nem tenham medo deles, pois é o Senhor, fala, pois é o Senhor, aleluias, o nosso Deus, quem irá à frente de vocês. Ele não os deixará, nem o abandonará. Depois Moisés chamou Josué na presença de todo o povo e disse: seja forte e corajoso, pois você vai comandar esse povo na conquista da terra que o Senhor jurou que daria aos seus antepassados. O Senhor Deus irá na sua frente, Ele mesmo estará com você e não te deixará, e não o abandonará. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: não se assuste e nem tenha medo. Pode se assentar nesse momento. Você tem algo para agradecer ao Senhor nesse momento? Você tem algo para oferecer ao Senhor nesse momento? Levante as suas mãos nessa hora. Fala assim comigo: Senhor meu Deus, fala comigo. Eu sou o teu povo, eu sou a tua igreja. Tira-me, Senhor, da zona de conforto e leva-me nessa noite a uma zona de confronto, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Aleluia. Amados, quando nós vemos aqui, essa é uma conversa que Moisés está tendo com o povo, direcionado por Deus. Ele chama Josué e vai falar a respeito mais ou menos daquilo que eles vão enfrentar. E muitas coisas nas nossas vidas nós não fazemos nem noção, mas nós queremos ter uma previsão daquilo que vai acontecer. Sim ou não? Nós somos imediatistas. Nós queremos saber imediatamente de tudo que está acontecendo, que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, no final de semana, se vai chover ou se não vai, se vai fazer frio ou se não vai, se eu vou ter dinheiro ou se eu não vou ter, se eu vou estar em paz com o meu espírito ou não. E nós queremos fazer previsões, mas nós estamos no mês falando sobre fé, ativando e crendo no sobrenatural do Senhor. E se é algo que eu tenho certeza, eu posso afirmar para vocês, é que previsão é uma coisa de homem, mas a provisão é uma coisa de Deus. Você crê nisso? Aleluia. E quando Moisés está nessa conversa com aquele povo, chama Josué, ele iria enfrentar muitas coisas, mas ele vai falando: ó, vocês sejam fortes, corajosos. Aquele povo lá, vocês façam exatamente aquilo que eu falar. E nós vamos ver um pouquinho sobre isso hoje também. Porque exercer obediência, fala, exercer obediência, também é exercer a fé. E nós pensamos, e se nós voltássemos um pouco, nós veríamos aquele povo vivendo todo aquele tempo no deserto, até chegar na terra prometida. Foram longos anos, por conta de algumas coisas que você já sabe, algumas desobediências, mas é para outra ministração em nome de Jesus. Mas aquele povo esteve no deserto, e chegou então a tão sonhada hora da terra prometida. E quando nós pensamos em terra prometida,
a primeira coisa que vem em nossa mente é a sensação de alívio. É assim para você? Terra prometida fala de cumprimento de promessa. Aí nós pensamos em, conquistamos, chegamos, estamos aliviados, um sentimento de alívio, o sentimento de missão cumprida, sentimento de gratidão, aquele sentimento de orgulho bom. Sabe quando você coloca um alvo e você alcança? E vem aquele sentimento que você fala, meu Deus, será que é pecado? Mas eu estou tão orgulhoso de mim. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, às vezes você se orgulha de você, né? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, será que é pecado? Nossa, eu sou tão humilde. Será que é pecado? E nós olhamos então, vemos a terra prometida e nós nos deparamos com um cumprimento de promessa e então nós ficamos tranquilos, ficamos mais sossegados. Mas nós precisamos também passar por um deserto. E quando nós ouvimos a palavra deserto, na nossa mente nós já temos um preconceito. Já vem na nossa mente a palavra deserto, estou enfrentando um deserto. Nós já pensamos em medo, a gente já fica apavorado. A impressão que dá é que a gente se esforça, trabalha e não acontece nada. Aí vem o sentimento de dúvida, surge medo, a gente não vê futuro, a gente não vê um caminho. Mas aquilo que eu queria trazer a você nessa noite, que Deus colocou no meu coração. Então eu estou pregando para mim, amém? Você faz o que você quiser, mas eu estou pregando para mim nessa noite. Olha para quem está do seu lado e fala, ele está pregando para ele. Aleluia. Quando nós entendemos então, terra prometida, algo que foi alcançado, agora eu posso descansar. Nós já alcançamos. E quando nós pensamos em deserto, nós falamos, meu Deus, deserto, eu tenho que trabalhar, que luta. Queridos, eu amo isso. Quando a palavra de confronto vem aos nossos corações e desconstrói tudo aquilo que a gente acha que sabe. E eu vou dizer para você o porquê. Porque o deserto é lugar que se depende. E para se depender do Senhor, algo que precisa ser ativado é a nossa fé. Porque parece que no meio do deserto a gente quer trabalhar, quer fazer, e força do braço, e isso e aquilo, e... Não, tudo errado. Olha para quem está do seu lado, seja bem dinâmico, fala, deserto não é terra que se plante. Deserto é lugar de dependência. E eu preciso ativar a minha fé em depender do Senhor enquanto eu estiver passando por um deserto. Eu preciso depender do Senhor. Talvez a gente pense em deserto, a gente quer dar o nosso jeito, a gente quer passar logo pela tribulação, a gente quer fazer isso, a gente quer fazer aquilo, a gente quer achar soluções. E talvez, olha só, talvez existem soluções que você está tentando fazer na força do seu braço. Tantas vezes não deu certo, mas basta apenas uma oração para você conseguir. Então nós entendemos que deserto não é lugar de trabalhar. No deserto não se trabalha, não se constrói, não se planta, não se colhe. No deserto nós dependemos, nós estamos exercitando a nossa fé no deserto, porque eu sei que de noite vai ter uma coluna de fogo, eu sei que de dia vai ter uma nuvem, eu sei que o maná vai cair do céu, eu sei que vai sair água da rocha. Mas você não pode fazer nada. Existe algo mais grandioso do que esperar no Senhor para exercer a fé? Não tem. E esperar no Senhor talvez para nós seja uma das coisas mais difíceis. Há quase um ano atrás,
eu e a Eduarda, minha esposa, nós fizemos uma decisão de tirar os nossos olhos das coisas terrenas e começar a fixar os nossos olhos nas coisas que vêm do alto e buscar a direção do Senhor. E nós fomos ativados ministerialmente através de conferências, através de oração, através de busca, através de secretos, através de dependências no Senhor. Mas a gente sempre quer saber aquilo que vai acontecer. E o apóstolo conversou com a minha mãe no começo do ano. E ele falou: traga o Mateus e a Eduarda para a conferência, para reciclagem pastoral. E nós, que será que o apóstolo vai falar para a gente lá? Criou-se uma expectativa. Nós jejuamos 28 dias antes de ir lá para o vale. Eu e a Eduarda só. Jejuamos durante 28 dias. Para chegar lá, o apóstolo no 45 do segundo tempo, depois da foto que tirou com os pastores. Lembra, apóstolo? Eu falei assim: apóstolo, nós estamos dispostos a ir. Nós só não sabemos para onde. Porque o Senhor, isso Ele ainda não mostrou. E eu falei: eu preciso de um norte. O apóstolo falou assim: eu tenho um norte para vocês. Eu falei: amém. Glória a Deus. Ele falou: eu vou te ligar e a gente vai conversar. Eu falei: amém. E agora? Agora cria-se aquela ansiedade, aquela vontade de saber logo o que vai acontecer, o que não vai, se a gente vai para cá, vai para lá. Oh, meu Deus do céu, será que eu vou para onde? Será que eu fico aqui? Como é que vai ser esse direcionamento? E o apóstolo demorou 2 semanas, santo de Israel, para falar assim: ó, o mês que vem vocês vêm. Ele ligou de vídeo para a gente e falou assim: olha, mês que vem vocês vêm para cá. Então 2 semanas esperando, ele nos ligou, nós conversamos ali por uma chamada de vídeo, alinhamos algumas coisas, perguntou como é que a gente estava, como é que estava sendo o processo para a gente, e a gente muito empolgado. Mas, então, ele joga mais, daqui 1 mês, para falar com a gente o que seria, o que não vai ser. Você vai saber na hora certa, em nome de Jesus. Mas eu quero dizer algo para você. Vindo da parte de Deus, tudo te interessa. Às vezes, nem tudo que é bom vem de Deus, mas tudo que vem de Deus para você é bom. E eu preciso saber que até nos momentos de dependência, nos momentos que eu estou ansioso, nos momentos que eu preciso do Senhor, do meu lado, falando comigo, e às vezes nem fala, mas você sente. Nós precisamos entender que no deserto não tem o que fazer. E nós precisamos entender que quando nós chegarmos na terra prometida, aí é trabalho. O deserto não é lugar de trabalho, é lugar que se depende. E a terra prometida, mas já não é prometida, é prometida. Mas primeiro você vai ter que conquistar. Primeiro eles teriam que tomar aquela terra que o Senhor prometeu a eles. Mas se o Senhor prometeu, olha para quem está do seu lado e fala: quando Ele aponta, Ele paga a conta. Minha mãe que fala: meu filho, se Deus aponta, Ele paga a conta. Fica tranquilo. Amém. E o povo então, eles entram na terra prometida. O Senhor ensina eles a plantarem, a colher. Ensina eles que no 7º ano eles têm que parar, deixar a terra descansar. E aquele povo chegou e fez tudo errado. Porque obediência também é agir em fé. Será que aquele povo, quando eles entraram na terra prometida, será que eles se esqueceram daquilo que o Senhor fez? Será que eles se esqueceram do maná que caía do céu, da coluna de fogo, da água que saía da rocha, porque ficaram com medo de deixar de plantar 1 ano? Era para eles plantar até no 7º ano. No 7º ano não se plantaria
nada. Não se mexeria na terra, não fazia nada. E aquele ano era de descanso para a terra e era oferecido ao Senhor. Mas o que eles fizeram? Simplesmente eles começaram a trabalhar na força do braço. E sabe o que isso quer dizer? Que a desobediência também leva a nossa fé embora. Eu preciso, no deserto, depender do Senhor. E quando eu estiver em terra prometida, eu preciso, no nome do Senhor Jesus, obedecer. Exercer a minha fé obedecendo aquilo que o Senhor falou para mim e para você. Logo nós vemos então que se nós chegamos na terra prometida, nós precisamos batalhar, crescer, ir adiante. Não se contente com aquilo que você tem hoje. O Senhor tem muito mais para você. Se um dia o apóstolo falasse, essa igreja, essa sede aqui na Jabaquara tá bom, nós não estaríamos aqui hoje. Talvez, se ele se contentasse com isso daqui da maneira que está, ele não teria comprado aquele prédio. E vai ser algo que vai durar para gerações até que Cristo venha. Algo que, se preocupando com as gerações futuras, um ensino segundo a palavra do Senhor. Tem coisa que ativa mais a fé do que isso, querer tocar e mudar as gerações. Nós ficamos sabendo de um prédio que estava vendendo na rua de trás, do ladinho do irmão Adriano lá, 167 milhões foi vendido, né, apóstolo? Que pena, né? A gente já ia fazer uma oferta. Mas já foi vendido. Você acha que para por aí? Não para por aí, porque quando Deus dá a promessa que eu preciso me levantar e fazer exatamente aquilo que o Senhor tem, e a palavra do Senhor fala para mim e para você, seja forte, seja corajoso. Se você já chegou na sua terra prometida, arregaça as mangas e vai trabalhar, querido. Mas se você está passando por um deserto, o deserto não é terra que se plante. Dependa daquilo que Deus tem para você. Dependa. Mas talvez você não sabe depender do Senhor porque falta palavra na sua boca. Talvez, Senhor, a hora que eu vou abrir a minha boca, a hora que eu vou declarar, eu não consigo. Começa simplesmente a entregar, Senhor, eu te entrego tudo, eu te entrego a minha casa, eu te entrego o meu dinheiro, eu te entrego o meu destino, eu te entrego as minhas finanças ao Senhor. O meu dinheiro é tudo do Senhor, os meus filhos, os meus pais, meus tios, meus avós. Eu não sei o que você veio buscar nessa noite, mas eu tenho certeza de algo, da mesma maneira que você entrou. Você não pode sair daqui, porque aqui está a presença do Senhor. A Eduarda sabe, toda ministração que eu vou ministrar, a primeira pergunta que eu faço os irmãos fazer um para o outro é: qual é a sua expectativa? Porque Ele está aqui nessa noite. Ative a sua fé nesse momento, comece a entregar tudo ao Senhor. Se você pode levantar a sua mão comigo, por um minutinho. Senhor, nós queremos te entregar tudo. Queremos te entregar tudo. Oh, tudo, tudo, tudo que eu tenho é teu, Cristo, tudo que eu sou é teu. Tá nesse tom? Aleluia. Entrega ao Senhor. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Comece a entregar ao Senhor nessa hora. Eu não sei se você está no deserto, eu não sei se você está na terra prometida. Ative a sua fé em obediência ao Senhor na terra prometida. Mas ative a sua fé em esperança, aquilo que o Senhor tem para você
No meio do deserto. Comece a entregar ao Senhor. Aleluia. Quem está vivendo na promessa, obedece a Deus e trabalha para manter a chama acesa. Deixa eu dizer algo para você. Eles chegaram na terra prometida, mas na terra prometida não tinha mais coluna de fogo. Eles chegaram na terra prometida, mas na terra prometida não tinha mais a nuvem de dia. As roupas, quando eles entraram na terra prometida, já não cresciam mais. Os sapatos já não cresciam mais. As roupas começaram a envelhecer. Porque o momento da dependência já passou e agora nós precisamos começar a plantar e começar a trabalhar segundo aquilo que o Senhor está nos direcionando. Dependa do Senhor, mas aprenda a trabalhar naquilo que o Senhor te mostrar. Eu não sei se você tem algo para trazer diante do altar no Senhor nessa noite. Mas fique de pé nessa hora. Talvez você fale já, sim, já. Porque eu quero gastar um tempo aqui nesse altar. Eu quero que você traga diante do Senhor aquilo que você precisa. Eu quero que você comece a relembrar as dependências que você tem na sua vida e começar a relembrar aquilo que você precisa falar: Senhor, me mostre exatamente como eu preciso agir. Talvez você está passando por um deserto que só você sabe. Eu estou com um sorriso no rosto, mas talvez só você sabe. Só você sabe a área, só você sabe a luta. Mas deixa eu te falar algo, eu ouvi isso uma vez e achei muito bom. O deserto, ele vai mostrar para você a sua melhor versão. A nossa melhor versão é quando nós estamos desesperados por um milagre. Talvez você só está enfrentando essa situação para você conhecer a sua melhor versão. A nossa melhor versão é aquela que se acha totalmente dependente de Deus. Mas deixa eu te dizer algo. Se você já está na terra prometida, no 7º ano, se Deus falar para você parar, pare e viva em fé. Viva em fé, independente das circunstâncias que você está vivendo. Independente daquilo que você está vivendo. Nós estamos em liberdade aqui. Se você quiser vir agora até o altar, pode vir. Vem entregar no altar do Senhor. Vem ativar a sua fé nesse momento. Senhor, eu estou vivendo num deserto e eu entendi que no deserto não é terra que eu vou plantar, mas eu vou depender do Senhor. Ou se você está na terra prometida, se você alcançou algo que você almejava, mas você fala: Senhor, dai-me a direção necessária. Nós vamos louvando ao Senhor. Você tem total liberdade. Posso chamar os pastores? Os pastores podem ir tocando os pastores vão tocar na sua vida, vai liberar a bênção sobre você. Junto com você vai ativar a sua fé. Se tiver ministério de intercessão, se tiver aí também, vamos ativar a nossa fé como igreja do Senhor. Pode os pastores tocar, por favor? Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Aleluia. Entregue tudo ao Senhor, entregue tudo. Tudo que eu tenho é teu,
Cristo, tudo que eu sou é teu. Filho, minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. A banda vai estar cantando nesse momento. Levante as suas mãos, você que está aqui nesse altar. Entregue ao Senhor. Confesse a Ele a necessidade de exercitar a sua fé. Senhor, me ajuda. Me ajuda nas minhas finanças, nos meus propósitos, naquilo que o Senhor tem para mim. Senhor, me ajuda. Na minha casa, os meus filhos, meus pais, meus avós, meus irmãos, minhas irmãs. Senhor, eu entrego diante do Senhor. É tudo do Senhor. Talvez aquilo que você está lutando para conquistar só será conquistado no momento que você descansar e entender que você depende do Senhor. Oh Pai, nós queremos depender de Ti. Vamos, aumente o volume, clame a Ele nessa noite, exerça a sua fé nessa noite. Tudo que eu tenho é teu, Cristo, tudo que eu sou é teu, Filho, minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Senhor, nós te entregamos tudo. Nós te entregamos tudo. Nós entregamos a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos planos. Senhor, nós entregamos ao Senhor como um ato de fé, sabendo que quem opera é o Senhor. Entregue tudo, se disponha daquilo que você acha que você sabe, se coloque diante a presença do Senhor, em dependência ao Senhor. Se você ora em língua, comece a orar em língua nessa hora. Fale em línguas, fale a linguagem do céu, traga o céu para esse lugar. Yera da gamasso de canta la massere andarama. Rona da massure andarama. Yera andara da gamasso de canta la masse. Depender é muito mais, Depender é entregar, depender é exercer a fé. Depender é se colocar na presença. Oh, preciso de Ti, na minha casa, no meu dinheiro, no meu destino. Nós precisamos de Ti. Tudo que eu tenho é Teu, Cristo. Por inteiro, tudo é Teu. Aleluia. Olha aqui para mim nessa noite. Você está entregando tudo ao Senhor?
Você está entregando tudo ao Senhor nessa noite? Ah, isso é perigoso. Isso é perigoso. Pensa numa oração perigosa. Senhor, eu te entrego tudo. Mas não existe oração de mais fé do que entregar tudo nas mãos do Senhor. E aprender a depender do Senhor em qualquer momento, em qualquer circunstância. Se você que está aqui nesse lugar, eu não te conheço, não ainda, você vai me chamar para jantar ou para almoçar em nome de Jesus. Mas existe alguém aqui no nosso meio que deseja com as suas palavras aqui no pé desse altar entregar a sua vida para Jesus. Você que nunca entregou a sua vida para Jesus, você que nunca fez uma oração dizendo: Senhor Jesus, você é o Senhor da minha vida, escreve o meu nome no livro da vida. Você que nunca fez essa oração e deseja fazer nessa noite, se tiver alguém aqui, levanta sua mão para a gente te ver. Eu não vou fazer entrevista com você aqui, não. Você só vai se entregar ao Senhor nessa noite. Alguém para entregar a sua vida para Jesus? Todos do Senhor? Todos do Senhor? Aleluia. Alguém que deseja se reconciliar com o Senhor nessa noite? Alguém que talvez fala: Senhor, não dei tal importância, tal, de maneira que o Senhor almejava na minha vida, de maneira que o Senhor queria. Não entreguei tudo, pelo contrário, saí fora. Existe alguém que quer se colocar na presença do Senhor em reconciliação nessa noite? Aleluia. Ninguém? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: nós somos todos dele. Comece a entregar pela última vez. Tudo que eu tenho é teu. Entregue. Cristo, tudo que eu sou é teu. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Coloque a mão no seu coração. Fala assim: Senhor meu Deus, que a partir desta noite eu possa entender que deserto é lugar de dependência, é lugar de entregar tudo. Senhor meu Deus, que a partir desta noite eu entenda que terra prometida é lugar de exercer em fé a minha obediência ao Senhor. Se você pode, aplauda o Senhor nesse momento. Santo. Abrace 2 ou 3 pessoas que estão perto de você. Declare a fé ativa sobre a vida dessa pessoa, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Que palavra poderosa. Glória a Deus pela vida do nosso irmão Mateus. Já veio, deixou uma rajada aqui, soltou uma bomba aqui no altar para a gente. Aleluia. Deus é maravilhoso, né? Pode se tomar assento. Aleluia. Deserto é lugar de provisão do Senhor. E eu aprendi hoje, nessa noite, a depender do Senhor. E é um lugar especial que Deus tem para mim e para você. Deus tem um lugar de abundância para a gente. Deus tem um lugar para que a gente possa, de fato, viver o sobrenatural de Deus. Mas para que Deus possa abrir um ciclo de abundância na nossa vida, Ele precisa primeiro encerrar um ciclo de provisão. Viver na provisão do Senhor é muito bom. Viver sobre a provisão de Deus é muito maravilhoso. Mas Deus tem um ciclo de abundância para mim e para você. E como Mateus falou, a terra prometida é lugar de trabalho, é lugar de gerar frutos, é lugar de entregar aos frutos para o Senhor. E eu quero hoje fazer uma ministração muito importante. Esse é um momento muito importante na nossa igreja, é o momento do dízimo das ofertas. Aleluia. E eu quero que você rapidamente abra a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 8.
versículo 11 em diante. Eu acho muito linda essa palavra. Acho que, pelo que foi ministrado pelo Mateus aqui, a gente nem precisaria falar muita coisa, né? Sobre oferecer ao Senhor o melhor, tudo que eu tenho é seu, né? Sobre viver na dependência do Senhor e ser grato por isso. Mas eu quero ler com você esse texto para testificar essa palavra. Diz assim: tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças e os seus decretos, que hoje lhes ordeno a vocês. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de terem aumentado os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e se esqueçam do que o Senhor, o seu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele te conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, para que naquela terra seca e sem água, e de serpentes e de escorpiões venenosos, ele tirou água da rocha para vocês, e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, no seu coração: a minha capacidade, a minha força, as minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou entre os seus antepassados, como hoje se vê. Mas se vocês se esqueceram do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes culto e curvando-se diante deles, asseguro que hoje vocês serão destruídos, porque não obedeceram ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão destruídos como foram outras nações que o Senhor destruiu perante vocês. Deus é muito lindo. O povo foi sustentado por Deus, e há um tempo, como foi ministrado aqui, de ser sustentado pelo Senhor. O povo saiu do deserto, o povo saiu do Egito primeiro, né? Terra de escravidão, era escravo, para viver na provisão do Senhor. E esse povo que viveu na provisão do Senhor, na escravidão, Deus permitiu a dor para eles, para liberar o clamor. E ao momento que eles foram para o deserto, eles viveram, como o Mateus ministrou, um tempo de provisão do Senhor. E muitas vezes de nós vivemos esse tempo, e esse tempo é maravilhoso, porque as roupas cresciam no corpo, né? Vinha a nuvem, vinha maná. Mas tem um tempo exato e oportuno para o maná, né? Quando eles entraram na terra prometida, cessou-se o maná, a Bíblia diz, que parou de ter esse sustento. Agora na mão de vocês, agora que vocês vão ter que plantar, e vocês vão ter que semear, e vocês vão ter que colher, e às vezes vocês vão ter que esperar um tempo oportuno e descansar no Senhor, mesmo assim aguardando um tempo oportuno. Hoje é um dia muito especial. Eu não sei se você está acompanhando, mas Deus colocou um propósito no meu coração. Hoje é o dia de Pentecostes, são 50 dias após a Páscoa, e esse ano me preparei ao Senhor. Eu falei: Senhor, eu quero oferecer ao Senhor uma oferta, eu quero oferecer ao Senhor como fazia antigamente, a festa de Pentecostes, um dia de festa, né? A festa de Pentecostes, ela celebrava 50 dias após a Páscoa, e as pessoas pegavam dos seus primeiros e melhores frutos e entregavam ao Senhor diariamente ao longo desses 50 dias. A festa de Pentecostes significa as festas das 7 semanas, significa também as festas das colheitas, das primícias. Então eles pegavam essas suas primícias, pegavam as suas sementes, e eles guardavam um homer. Um homer era uma medida que representava uma quantidade justa, uma medida exata para que as pessoas se alimentassem durante o dia. Então, ou seja, comer mais do que um homem representava gula, e comer menos do que um homem significava que a pessoa tinha alguma necessidade. Então, um homer era uma medida justa, uma medida suficiente. E a cada dia as pessoas pegavam esse homer e separavam uma porção ao longo desses 50 dias. E no dia de hoje, no dia de Pentecostes, as pessoas entregavam essas suas ofertas ao Senhor. Há 3.000 anos atrás eles faziam isso. Eles saíam quilômetros de distância das suas casas e se reuniam até Jerusalém para poder entregar a sua melhor oferta. O culto deles hoje era para entregar uma oferta ao Senhor. Era para vir ao Senhor e entregar os seus primeiros e os seus melhores frutos. Porque, né, Mateus? Eles podem trabalhar agora. Hoje eles podem produzir. Eles já não vivem mais uma dependência, num Bolsa Família espiritual, né? Agora eles vivem
da porção do Senhor, e eles conseguem semear e trabalhar na obra de Deus. E como é bom nos lembrarmos, por isso que eu li esse texto, como é muito bom a gente se lembrar daquilo da onde Deus nos tirou. Mas esse texto que nós lemos em Deuteronômio diz assim: não se esqueçam da onde Deus vos tirou. Não se esqueçam da onde Deus vos tirou. Não é pela capacidade do seu braço, não é pela força do seu braço, não é pela sua inteligência. E há 3.000 anos atrás eles celebravam essa Páscoa. E há 2.000 anos atrás, cerca de 2.000 anos atrás, a Bíblia diz que eles estavam reunidos após a morte e ressurreição de Jesus. Ficaram 40 dias com Jesus. Nos 10 dias Deus falou: se reúnam e esperem que em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E a Bíblia diz que a casa do Senhor se encheu daquela presença do Senhor, que foi derramado dos céus uma porção tão maravilhosa do Espírito Santo sobre eles. E agora não era uma colheita física, mas uma colheita espiritual que estava acontecendo no reino dos céus, porque o Espírito Santo já havia abundado sobre aqueles corações, e aquelas pessoas satisfeitas e fartas saíram a falar, e houve uma colheita espiritual, e ali começa a igreja do Senhor com muitas almas. E nós estamos aqui depois de 2.000 anos, podendo exercer a mesma oferta de gratidão e de reconhecimento ao Senhor, por tudo que Ele tem nos dado. E a gente sabe que não foi pela nossa força, e a gente sabe que não foi pela nossa inteligência, mas é por gratidão. Hoje você pode trabalhar e semear ao Senhor. Se a gente trouxesse esse texto para os dias de hoje, a gente pode lembrar: olha, quando você não tinha nada, olha, quando eu andava de busão o dia inteiro e ficava sonhando com um carro novo, Deus não me deu um carro. Quando eu ficava sozinho aqui na igreja, esperava ter uma pessoa ao meu lado, talvez hoje você está com a sua família ao seu lado. Talvez você fique pensando assim: eu não tinha um trabalho, mas Deus me deu um trampo tão legal hoje, me deu um trabalho tão legal hoje aqui. Olhe para trás, reconheça no seu coração, e hoje é um momento muito especial. Eu queria pedir para que você ficasse de pé, e hoje, aproveitando esse momento tão maravilhoso, que coincidentemente Deus me proporcionou para poder ministrar no dia de eu entregar a minha oferta ao Senhor, dia a dia eu consegui entregar os meus 50 dias aqui ao Senhor, de ofertar ao Senhor. E eu estava com tanta expectativa, todo ano eu esquecia desse dia. Falei: Deus, na Páscoa eu não posso esquecer que são 50 dias depois da Páscoa, eu quero te oferecer o melhor. E eu queria que você hoje, na sua oferta, você pensasse nisso, que você fechasse seus olhos nesse momento, que fosse uma oferta consciente ao Senhor, que é um momento que você ofertar ao Senhor, você fala: Senhor, isso aqui eu estou te entregando com gratidão no meu coração, por tudo que o Senhor tem feito por mim. Eu sei que o Senhor tem uma boa medida, como diz em Mateus 6, que o Senhor dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. E que isso seja para a sua vida. Deus estava nos ensinando a ser generosos, Jesus estava nos ensinando a ser generosos, com uma medida, com um homer. Por isso que às vezes ele batia, ele recalcava, ele batia, e muitas vezes nós somos batidos, muitas vezes nós passamos por provações nas nossas finanças, muitas vezes nós passamos por provações, nós somos sacudidos para tirar o ar, para poder consolidar, e muitas vezes nós não entendemos por que a nossa vida está sendo sacudida, mexida, mas é que o Senhor está preparando uma boa porção, uma porção transbordante, porque quando Ele transbordar sobre a sua vida, isso alcançará não só a sua família, não só a sua casa, mas alcançará o reino do Senhor. Por isso o Senhor hoje te pede para que você te traga os bons e os primeiros e os melhores frutos a Ele. Confie no Senhor os seus frutos, porque Ele é o Deus da seara. Foi Ele que deu provisão para que você saísse do deserto, foi Ele que deu provisão para que você vencesse, foi Ele que deu provisão para que você tivesse um trabalho quando você estava desempregado, foi Ele que te deu provisão de uma faculdade quando você nem imaginava estudar, foi Ele que te deu uma família quando você sonhava em ter alguém, foi Ele que providenciou. E se você ainda está numa dessa fase, se você está ainda numa dessa situação, coloque no altar do Senhor hoje, nessa noite, as suas ofertas. Oferte aquilo que você não tem hoje, olhando para o futuro. Não faça previsões como foi ministrado aqui, mas coloque no Senhor a sua esperança, a sua expectativa, e Ele te dará abundantemente mais. Mas hoje, nessa noite, Deus te chama para ser generoso. Por isso nós oramos aqui, Deus, declaramos as portas dos céus abertas hoje nessa noite sobre esse lugar, Deus. Declaramos um novo ciclo, Senhor, um ciclo de abundância, Senhor.
Que encerre agora, como o maná encerrou, Pai, um ciclo de provisão, e comece um ciclo novo na vida dos nossos irmãos aqui, um ciclo de transbordar, Senhor. Ei, Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós oramos aqui e declaramos, Senhor, a cada oferta, a cada provisão, Senhor, que o Senhor multiplique 1000 vezes mais, Senhor, e que isso seja uma semente, Pai, uma provisão espiritual, e que isso, Pai, seja dado, Pai, abundantemente, Pai, retornado na vida dos nossos irmãos. Assim nós oramos e declaramos no nome do Senhor Jesus.